Está começando mais um episódio de Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Luiz Fernando, estou aqui mais uma vez com vocês e junto de mim, como host, também temos aqui o Dudu. E aí, pessoal, tudo bom? Beleza, seu Luiz? E hoje temos aqui dois ilustres convidados e vou pedir para eles aqui se apresentarem rapidamente, começando pelo Lucas. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas, todo mundo me conhece como Lucão, arquiteto na Hackers. E aqui temos conosco. Eu sou Elaine, eu sou da Gaia Atlas aqui. O pessoal me conhece como Lana, dentro do projeto NetSuite. E hoje, pessoal, a gente vai trazer aqui um assunto interessante. Eu confesso que ao longo do meu tempo de desenvolvimento, eu sempre imaginei se essa seria uma discussão que um dia chegaria. Nós vamos abordar, né, essa minha curiosidade ao longo da conversa, mas eu queria começar aqui puxando com vocês, né, que nós vamos falar agora sobre a nova era do JavaScript. Isso foi muito puxado pelo ES 2026. Então eu queria, antes da gente entrar propriamente no que é essa nova era, no que é realmente de mudança no JavaScript, que vocês falassem com nossos ouvintes que às vezes não estão acostumados, não sabem muito bem o que é esse conceito do ES, né? O que é o ES, e no que isso importa na nossa conversa, e aí a gente entra realmente no que são as definições de 2026. O ES, ele faz parte do TC39, que é o grupo que, assim, super simplificando a história toda, que define os padrões e em que pé está o JavaScript. E de forma estruturada ali, desde 2015 para 2016, foi quando eles começaram a ter essas cadências anuais de novas features, e nós estamos chegando agora na versão 2026 disso. E essa versão 2026, ela foi meio que finalizada agora recente, né? Agora, e nós estamos agora gravando esse episódio em março, né? Então foi agora recente nesse mês. E aí eu queria, então, Elaine, traz pra gente aqui por que está se falando numa nova era do JavaScript. Que guinada foi essa no ES 2026 que começou esse burburinho? Então, o JavaScript ele vem amadurecendo. Hoje, com maior impacto, ele vem resolvendo alguns problemas. Pelo menos para mim é uma dor muito grande sobre datas. Vamos parar de sofrer um pouco aí com o temporal IA e, pelo menos para mim também, o importes. Há formas de importar para parar de pesar ali para o cliente rodar o JavaScript no navegador de uma forma muito pesada. Então, assim, eu acho que, pelo menos para mim, pro projeto onde que eu estou, é uma grande novidade e que vai trazer para a gente muitos benefícios. É engraçado você falar: "Ah, não, agora a gente vai resolver os problemas de datas". Eu já escuto isso há uns 20 anos com toda a linguagem de programação que eu tenho. Não, agora esse framework vai resolver. Aí vai olhar, ainda tem alguns buracos e vai indo e vai evoluindo. Então, mas realmente parece que agora essa mudança no ES 2026 parece que ela é bem interessante, porque o objeto date nativo mesmo, realmente não estava dando mais, né. O que foi que mudou no ES 2026 para essa parte de datas e de importes que você falou que vai ajudar? O que isso aí vai efetivamente trazer de ganho para quem está desenvolvendo com front-end? É que hoje ele vai conseguir tratar melhor datas. Então, para somar datas, diminuir datas, time zone, que sempre foi um problema de rodar em servidores diferentes, navegadores diferentes. Então agora ele vem trazer uma forma mais única de tratar essas datas. Então deve reduzir aí um pouco, uns 80% de bugs que a gente tinha sobre datas. E é uma API E nova, né, tipo, não é uma refatoração do que já existe, vai mudar a forma de código. vai mudar a forma de código e vai deixar também um pouco mais leve também, porque antes ter que importar algumas bibliotecas, igual a Moment, era gigante. Dependendo do projeto, era difícil incorporar. Então ter isso nativo vai diminuir também um pouco da complexidade de código. Hoje a gente tem uma biblioteca própria do projeto para tratar trocentas coisas de data. Então a gente acredita assim que com o tempo vai melhorar um pouco essa quantidade de código que a gente faz em cima de data. E a provocação que agora, né, eu queria fazer, que eu fiz no começo, né, que eu nunca imaginei que eu fosse, que fosse um assunto que eu ia trazer à tona quando falasse de JavaScript, é que uma das coisas que tem se falado é que a era do JavaScript, a era do framework por semana acabou. Então, o que aconteceu? O contador foi overflow, atingir o máximo possível, né, estourou o número do contador De de framework lá não framework, cabe mais no porque não NPM, não né, não cabe mais, pode. tipo assim, a web saturou, né, porque, isso é uma coisa que eu sempre, assim, achei bizarro, né, no mundo do JavaScript,
era a quantidade de frameworks existentes e muitas vezes, assim, a pessoa, assim: "Ah, eu sou especialista em JavaScript", mas a pessoa: "Ah, eu sou especialista em JavaScript, eu conheço muito de JavaScript". Aí eu jogo no projeto Angular, aí a pessoa tem uma curva de aprendizado de Angular. Aí eu tiro a pessoa do projeto Angular e ela cai num de React. Aí a pessoa tem um curva de aprendizado de React. Aí sai do React e agora assim: "Não, beleza, agora nós vou te colocar num projeto de React Native". É uma outra curva de aprendizado. Eu que assim: "Minha nossa senhora". Então assim, não é tudo JavaScript? Não, não é. Então, vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho que esse para mim é um ponto que eu acho que, né, começou a ser trazido à tona, e isso pode é uma faca de 2 gumes, né, porque isso muda um pouco o paradigma do que o pessoal está acostumado com JavaScript. Uma coisa que acho que vale para iniciar essa conversa é que no back-end a gente tem diversas linguagens. No front-end esse não é o caso, né, a gente tem apenas JavaScript. Vamos deixar o WebAssembly de lado um pouquinho, mas basicamente a gente tem JavaScript quando você precisa lidar com web. Aí quando a gente lembra que o JavaScript foi construído em 3 semanas lá em 95, não vou lembrar a história certinho, mas foi construído lá para o Netscape ainda, ele não foi por uma pessoa só, não foi nem por um time, foi por uma pessoa só fazendo isso, então ele é extremamente opinionado, né, ele é muito enviesado pelo que o criador considerou justo, considerou aplicável naquela época, e meio que cresceu descontrolado. Lá no início da internet, com os navegadores sem padronização nenhuma, cada um fazia da forma que queria, cada um puxava e desenvolvia ele para atender ao que precisava, tanto que só recentemente que a gente tem essa, igual a gente está falando TC39, que a gente tem uma organização que ajuda a manter o JavaScript, né. Isso numa época que existia o VB Script ainda, no antigo Exatamente. Internet no falecido Internet Explorer, né. Quem não lembra, quem na verdade quem lembra do VB Script, boa sorte, hora de tomar aquele remédio pra dor na coluna. Então, a gente tem essa linguagem que ela não é a mais, assim, é uma linguagem muito robusta, mas ao mesmo tempo é muito frágil, de que ela tenta cobrir coisa demais, sendo que não existe padronização, não existe um core central para manter a consistência, né. Aí com isso, esses frameworks vêm para abstrair essas complexidades, esses problemas da linguagem, e por isso a gente viu aí um framework de JavaScript novo por semana, basicamente, ao longo de vários anos, né. Exatamente. E é engraçado que realmente a gente passou por momentos onde, cara, toda hora tinha um negócio diferente. Eu tentava resolver um problema lá, ia pesquisar, "Ah, não, usa esse framework aqui". Aí você vai, você pega, você tenta usar aquilo. Aí cada hora ia surgindo alguma coisa, ia mudando, jQuery, depois foi para o Angular JS, aí virou o Angular 2, aí tudo, e veio o React, veio o Vue, né, o Vue.js. Então, foi seguindo, mas realmente parece que de uns tempos pra cá morreu, tipo, é esses 3 aí que todo mundo fala, React, Vue e Angular, e vamos embora. Tem alguns outros players, Svelte, que têm ganhado um pouco de tração, mas parece que estabilizou, né. Não quer dizer que essas linguagens também ficaram paradas no tempo, né, tipo assim, elas foram evoluindo, né. Elas têm ganhado mais funcionalidades, mais coisas, né. Não sei como é que vocês têm visto isso, se vocês têm usado ou algumas evoluções delas, né, ultimamente, por exemplo, React hoje tem a questão do Server Components, que tem evoluído bastante, até nesse outro paradigma também legal de se conversar, né, sobre desenvolvimento. Que é um paradigma complexo, né, Uhum. porque o pessoal lá atrás, vamos colocar aí década de 2000, a gente tinha basicamente PHP como opção para web, era a opção default para web, né. Ou ASP puro, que era meu É. caso. Meu caso era ASP puro. E PHP, eu vejo PHP muito próximo do JavaScript por ter essa origem mais aberta, por não ter tipagem forte, por ser tipado, dinamicamente e ainda assim de forma fraca na maior parte das vezes, né, e era tudo misturado, então você tinha front e back no mesmo lugar. Sim. Aí começaram a: "Não, gente, vamos separar o que que é client, o que que é server". Aí a gente começou a ter, por exemplo, React, que era apenas client, outras linguagens que eram apenas, .NET, outras linguagens que focavam ali mais na parte do back, e agora os server components começam a misturar de novo isso um pouquinho, né. Então Exatamente. existem linhas de raciocínio por aí que acham muito bom, simplifica muito o código, acho que fica bem mais legível, mais fácil de fazer deploy, etc e tal, mas que também outros argumentos podem ser feitos contrários a isso, de que você está misturando 2 responsabilidades diferentes, né. Na verdade, teve
artigo que eu estava vendo, a pessoa, do ponto de vista dela, há uma tendência da gente retroceder em alguns dos conceitos, né, da gente sair dessa questão do, por exemplo, a pessoa se coloca clara nesse artigo, essa pessoa se coloca claramente contra o React Server Components, voltando mais à questão da UI mais granular. A gente até brincou que um dia que a gente teve o outro episódio que a gente gravou, eu estava lembrando da época que começou o Ajax, né, com o Update Panel, com aquelas coisas, tipo assim, então eu tenho um bloco ali que tem tem algum evento naquele bloco, então eu vou só recarregar aquele pequeno bloco. A gente conversou sobre isso exatamente no episódio de React Server Components, da questão do carregamento de uma página inteira, de estruturas inteiras, né. E uma das tendências que eu vi para 2026 é o retorno a alguns padrões mais simplificados antigos que foram abandonados. Foi o que eu cheguei a comentar um pouco ali sobre alguns imports que vão mudar também, né. Hoje você não precisa carregar toda a funcionalidade de um botão se você não vai clicar mais naquele botão. Então isso para um usuário que só quer visualizar a tela ali antes de aprovar qualquer coisa, ou ver como está ali um relatório, vai deixar mais rápido, vai deixar mais intuitivo. É uma das coisas que a gente está voltando mesmo, aguardando ansiosamente. O processamento da página vai ficar lá no servidor e aí só um pedacinho dela que vem para o browser terminar de fazer, de renderizar, né, só a parte da interatividade, né, onde Houve um motivo pelo qual foi criado o Ajax, os Update Panel, né, porque era numa época que a internet era mais lenta, e aí o carregamento de tudo ficava muito lento, ficava aqueles load infinito, todo evento que você tinha ficava load infinito lá, demorava horror. Então criou-se esse conceito, e aí nós saímos desse conceito, e hoje nós estamos voltando a ter o load infinito, né, estamos voltando a ter coisas extremamente pesadas o tempo inteiro indo e voltando. Então uma das promessas que eu vi é justamente assim, o pessoal quer voltar a essas ideias mais simples para acabar com esse load infinito, né, eu entendi certo isso mesmo. Isso aí eu acho que entra muito na questão, voltando à questão do client versus server, né, que é um espectro. Você pode ter numa ponta tudo cliente, então a hora que você acessar um site ou aplicação, você vai baixar uma tonelada absurda de JavaScript, ele vai processar ali no seu browser, talvez pesado ou não, mas vamos pensar assim num cenário onde a aplicação está bem feita. Então vai ter uma performance ok, aceitável ali, mas vai ser tudo client-side. Qual que é o problema disso? Tem esses impactos, por exemplo, de SEO, que o SEO vai demorar muito mais tempo para conseguir entender aquele site, aquela aplicação e indexar, fazer o que precisa. Então, vamos para outra ponta, tudo server-side. Qual que é a vantagem disso? Muito rápido. O SEO bate lá, já entende tudo que sua aplicação tem, só que ela não tem interatividade nenhuma. Aí começam as abordagens ali intermediárias, como por exemplo o Resumability, que o Quick tem feito, que é uma abordagem que ele só vai buscar o que precisa para fazer a hydration daquele JavaScript no front quando precisa. Então, quando você clica no botão, aí sim que ele vai lá buscar tudo que aquele botão precisa para ser interativo. Tem os partial hydration que o Astro tem feito, exatamente para ser mais granular ao invés do que ser como até então é o React, por exemplo, que é uma hydration completa, né. Ele adiciona a hydration para tudo na sua aplicação, não só ali de forma como você define alguma política de priorização, esse tipo de coisa, né. Então, voltando à pergunta, nenhum dos 2 extremos funciona bem, é uma bala de prata que cobre tudo, então o pessoal vai tentando encontrar formas ali de encontrar um meio termo, né, para conseguir você manter performance aliada à interatividade. e eu acho que isso é interessante, porque parece que traz uma responsabilidade para o desenvolvedor de saber exatamente o que está acontecendo em cada lugar, para não fazer coisas, às vezes, desnecessárias. Igual você falou, na hora que o do Quick lá, que clicou no botão, aí que ele vai trazer tudo que o botão precisa. Eu não conheço o Quick, então posso estar falando uma bobagem em relação a ele, mas conceitualmente, se você vai trazer tudo que o botão precisa, se você desenvolver de uma forma onde o botão vai precisar de muita coisa, isso pode trazer um impacto na aplicação, pode trazer uma problema de performance, alguma coisa de problemas de concorrência. Então, tipo assim, saber o que que é client, o que que é server, essa separação, assim, e quando usar, acho que passa a ser uma habilidade muito forte para quem está desenvolvendo o front-end ali, né. Isso eu acho que é uma coisa que o Next, há controvérsias, mas que eles fizeram bem, que eles forçaram o desenvolvedor a pensar onde que vai rodar a sua aplicação através do uso do use client e use server, né. O desenvolvedor tem que saber
os impactos e as consequências do que o runtime do código dele vai estar inserido ali para executar da melhor forma, né. Então mas com certeza, isso é uma habilidade que os desenvolvedores agora precisam ter, parar de pensar só apenas em client, ou parar de pensar em serve e conseguir pensar num mix ali dos runtimes. E eu acho até que no surgimento desses surgimento não, mas no fortalecimento desses meta frameworks, né, isso tem se tornado, igual você falou do JavaScript ser opinionado, cada um desses meta frameworks também tem a forma de lidar e como trazer o desenvolvimento do front-end, né, o Next.js com o Astro, né, o Next.js muito amarrado ao React, né, o Astro acho que é mais agnóstico, né, parece, de qual tecnologia que você vai usar para buildar componentes, né, então eu acho que isso acaba puxando um pouco mais para esse lado também, né, tipo de utilizar essas ferramentas desses meta frameworks, né. Não sei se algum de vocês já usou algum desses assim, tipo, já sabe comparar alguma coisa. 99% dos projetos de front-end que eu já atuei aqui foram com React, metade deles ali com Next, então eu consigo falar bem sobre a experiência do que é que desenvolver com esses meta frameworks, com o próprio React e com o Next, né. O desenvolvimento em React, eu acho que ele é aquele famoso clichê de que é um desenvolvimento muito fácil. A curva de aprendizado é mínima e o que te permite fazer muita besteira também, né. Aí vem vários conceitos em cima, falando do Next, né, que te tentam direcionar a fazer de uma certa forma. Ainda assim fica muito aberto, não é tão estrito quanto o Angular, por exemplo, mas já te força a fazer as coisas de uma certa maneira. Eu nunca trabalhei num projeto em Solid aqui na DTI, mas eu já fiz projetos até na época da faculdade, quando ele estava muito embrionário ainda, e alguns projetinhos pessoais aqui ali ao longo dos últimos anos, que o Solid ele tem um conceito completamente diferente do React, que o React é todo baseado naquela formulazinha lá do React que a sua UI é uma função do seu estado. Então você define um estado, aquilo vai direcionar o que que sua UI está apresentando. O Solid, ele já não usa esse paradigma, ele é completamente baseado em signals, que inclusive é outra proposta que eu tô doido para se tornar parte do padrão, mas ele funciona com signals que elimina diversos problemas que o React traz, como aquelas renderizações infinitas, toda aquela conversa, acho que aí tem até uma própria discussão por esse caminho. Mas essas 2 abordagens te forçam a pensar muito especificamente além da linguagem, porque no fundo todo mundo ali os 2 são JavaScript, os 2 quando eu estou falando de React e Solid, né. Mas no React você tem que preocupar no seu array de dependências, quando você está usando use effect, que a gente usa demais e muitos lugares usam muito mais do que deveria, né. Até o conceito de closure ali que ele Exato. usa para isso. E enquanto com Signals não, Signals ele é muito pontual. Ele consegue, por trás dos panos, fazer toda a traqueabilidade das mutações que você está sofrendo ali e você não precisa preocupar mais com isso. O que também pode esconder problemas, né, você pode estar fazendo uma coisa mal feita e não tem uma renderização 50.000 vezes na sua tela depois de um clique de botão te falando isso, né. Sim. Agora, uma coisa que você mencionou aí que é interessante, é a questão do React, né, que ele é amplamente utilizado e também você mencionou várias pegadinhas, vários pontos fracos do React, né. Uma das coisas que eu já vi bastante comentário a respeito é a questão hoje do desenvolvimento assistido por IA, né, porque o que que acontece? Todo mundo sabe amplamente que a IA é treinada com o que está disponível por aí na internet. React é o que está mais disponível, só que está disponível as coisas boas e está disponível majoritariamente as coisas, Duvidosas, né. duvidosas, assim. Artifícios técnicos não tão recomendados, sem muitas boas práticas. E a IA, ela é treinada em cima disso. E aí, o que que acaba acontecendo? Você acaba sendo uma média de tudo que você foi treinado ali. E muitas vezes a impressão que a gente tem é que tem mais código disponível abertamente de qualidade duvidosa do que realmente aqueles top códigos. Como que vocês acham que isso influencia nesse mundo JavaScript, no desenvolvimento de front? Isso fortalece, isso enfraquece? Como é que vocês acham que isso impacta o desenvolvimento com JavaScript? Eu acho que hoje o dev, ele passa a precisar ter mais conhecimentos para conseguir entender o que que a IA está entregando,
para ver se de fato é de qualidade, ou se atende ali no seu ambiente. Eu não trabalho tanto com frameworks, eu trabalho com JavaScript puro, então eu passo um pouco de sufoco com a IA, trazendo códigos e trazendo coisas em JavaScript que não é aplicável para o meu contexto, e aí saber filtrar ou abstrair a ideia, melhorar prompts, para pegar o melhor código possível, hoje faz parte do dev. Mas eu acho que dá pra gente correlacionar a IA com tudo que ela traz pra gente, mesmo sendo alguns códigos duvidosos, e a gente ir trabalhando ela. Ela traz uma base da internet, mas eu consigo treinar ela melhor dentro do meu contexto. E aí ela fica quase excelente. Mas vocês acham que parte do que tem se ampliado nessas pegadinhas, igual você mencionou, renderização infinita, questão de baixa performance, questão desses problemas com o estado, muito disso que a gente está vivenciando hoje, isso tem se perpetuado por causa do desenvolvimento assistido por IA? Ou vocês acham que não? Independente dele existir ou não, já é um padrão antigo, o pessoal, tipo assim, o pessoal não estava muito preocupado mesmo como fazer. A gente precisa fazer uma distinção entre vibe coding e desenvolvimento assistido por IA, né. Quando a gente tem um desenvolvedor de software utilizando da IA para acelerar ou enriquecer o desenvolvimento dele é uma situação, outra situação alguém que não está nem aí para o que está sendo cuspido pela IA e está só querendo que faça funcionar, né. Esse segundo caso do vibe code, com certeza, vai alimentar muito mais coisas não desejáveis para os futuros modelos treinarem em cima. E a gente tem visto aí diversos casos, todo dia no LinkedIn tem algum post diferente sobre algum vibe coder que aplicou alguma coisa que apagou um banco em produção. Mas quando a gente tem um engenheiro assistido por IA, e ele está utilizando a IA ali de uma forma saudável, ele consegue juntar a capacidade praticamente infinita da IA de tanto ler código ruim quanto ler código bom e principalmente ler documentação, à experiência e conhecimento do desenvolvedor. Então, eu acho que o resultado disso aí podem ser códigos que vão evoluir a qualidade média do que a gente tem de código hoje. Uhum. É, muito do que a Elaine falou, né, tipo assim, de saber filtrar aquilo ali, de olhar para o que a IA tá fazendo e falar: "Cara, isso aqui se aplica, isso aqui não se aplica". E aí por mais que o JavaScript esteja evoluindo aí, como é que o WebAssembly entra nisso, né? Porque o WebAssembly também tenta resolver alguns problemas ali do próprio de performance, algumas coisas assim que a gente tenta executar ali no browser de forma um pouco melhor do que o JavaScript, mas o JavaScript evoluindo, assim, essa estabilização dos frameworks, essa questão do JavaScript estar num local mais maduro. O que que isso causa para o WebAssembly? Então, o WebAssembly ele vem ao longo dos últimos anos aí começando a ganhar uma importância maior, mas eu entendo que menor do que era todo o hype que tinha em cima, de que tudo ficar muito mais fácil, rodar mais lindo na web com WebAssembly. Mas com o advento da IA acontecendo no mundo afora, e as aplicações, a gente querendo que, eu quero ter um site onde eu entro lá, falo 3 palavras para ele e cria um vídeo para mim, tem muita coisa ali que para eu ter essa boa experiência como usuário, precisa acontecer de forma mais nativa possível. Então nem tudo o JavaScript consegue dar conta sozinho. O próprio Figma, eu não sei os detalhes, mas ele utiliza muito de WebAssembly para a parte toda de renderização ali das telas, aquilo ali, se for tudo feito apenas via JavaScript, não ia ter a qualidade, a velocidade, a performance que tem. Eh Fluidez, né? pois é, exatamente. Então com o JavaScript evoluindo, eu acho que isso vai diminuir menos a distância para a utilização de WebAssembly, e a gente tem falado muito de browser também, mas a gente não pode esquecer da importância do JavaScript no back-end, ali no contexto de Node, de Sim, Bud, sim, do sim. do Deno e tal, e que esses benefícios são independentes do Uhum, browser claro. ou do back. Então tem muito a se ganhar em muitas facetas diferentes da programação, né. Essas mudanças, essas melhorias que a gente está vendo no ES26, elas têm um impacto maior no front, no back ou tanto faz? Eu trabalho muito com JavaScript no back, então para mim o impacto back-end vai ser muito maior. Vai ser mais simples de codar algumas coisas de forma nativa, alguns importes de bibliotecas e libs gigantes vão diminuir, isso vai me deixar o meu projeto mais leve, mais conciso, mais fácil de usar para os devs programarem, mais estável e rápido para o
cliente. Então, eu vejo mais vantagem pro back-end, que é onde que eu tô um pouco mais inserida. Até fazendo um pouco do advogado do diabo, talvez até difícil da gente mensurar, né? Se vai ser melhor para back, se vai ser melhor para front, a partir do momento em que a gente percebe muito o uso dessa fronteira estar se misturando, né? Tipo assim, da gente fazer muita coisa rodando no servidor, né? Fazer a página rodando no servidor com server-side rendering, essas coisas todas. O próprio que a gente já falou de React Server Components, né? E tudo. Essa ideia, né? Então acaba que vira quase que uma coisa só, né, digamos assim, front-end e back-end, sabe? Tipo, ficar separando isso às vezes fica complicado usando essa arquitetura, seja ela boa, seja ela ruim. E, assim, a parte de datas no JavaScript é uma unanimidade. Óbvio, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito. Se cada um de vocês tivesse que fazer uma aposta em qual seria a próxima função, a próxima funcionalidade do JavaScript a ser atacada no próximo ES, o que vocês apostariam? Eu sei que eu vou perder, mas não é o que eu apostaria que vai acontecer, mas é o que eu mais torço para acontecer, que é, assim como o Deno e o Ban têm feito, ter suporte nativo a TypeScript. Você para de escrever JavaScript, para do Tirar o TSC da jogada. o TypeScript se tornar código nativo. Uhum. Nossa, mas aí seria um sonho. Seria um sonho, Exatamente. O Node já tem a experimental flag lá que ele aceita type annotations. Não é o TypeScript inteiro que ele aceita, mas já é, sim, uma indicação de que há um interesse, né? Nossa, meu sonho. Eu vou com a proposta ali do colega, viu? Você vai com o relator? Eu É, vou, porque, nossa, TypeScript seria meu sonho. sair do Vanilla lá e ter todo o suporte que o TypeScript Não, a traz, gente né? começou a trabalhar com TypeScript. É lindo poder declarar muitas coisas. E uma coisa acho que é importante mencionar também, o tanto que é importante que mesmo havendo TypeScript, como é importante o bom senso na hora de você configurar o TypeScript. Claro, porque há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, a gente recebeu um código legal de um projeto. O projeto era novo pra gente, mas o produto já existia. A gente recebeu o código legado em TypeScript e já ficamos felizes. Aí, lá no começo, a gente estava fazendo umas implementações e tem uma coisa lá que eu estava refatorando especificamente, que era para ter dado erro, e não deu erro de sintaxe. Aí eu, "Ai, gente, por que que não deu erro?" Fui procurar, depois de uma investigação, lá no tsconfig, a propriedade strict no checks estava como false. No que eu troquei ela para true, eu tive que adicionar 1.700 TS expect error na aplicação. Então, o TypeScript por si só não faz milagres. A gente Aham. tem que saber o que que a gente tá fazendo ali Exatamente. com ele, né. Configurar qual que é a versão certinho, botar lá o ES Next, né? Sim, você tem que saber ali o básico, pelo menos, de como configurar ele para Exatamente. ele se aplicar ao seu contexto também, né. Exatamente. Se você tá fazendo um site é uma coisa, se você tá fazendo um pacote NPM é outra coisa, se você tá fazendo servidor é outra coisa. Então, Aham. é importante ter esse discernimento. Exatamente. Então, pessoal, muito bacana o papo, acho que foi muito produtivo. Agradeço vocês, agradeço a Elaine. Obrigada. Muito obrigado, Lucas. Imagina. Bom estar contigo de novo, Dudu. É isso aí, cara. Um abração. E um abraço a todos vocês, nossos ouvintes. E vocês, pessoal, o que mais chamou atenção em vocês no ES 2026? O que vocês mais aguardam pro próximo? Comenta aí, deixe seus comentários, deixe suas ideias e sugestões pra gente. Abração, até a próxima.